dia, pessoal, mais uma vez. Bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado a Deus por nos dar mais essa oportunidade de estarmos aqui. E hoje a gente vai ter uma palestra especial. Chega aqui, Salvador. O Salvador é um grande conhecido, um grande amigo. Obrigado por vocês assim. E muito espiritualizado, praticante, leve, muita coisa boa para passar para a gente. E a gente só tem que agradecer. Nós vamos fazer uma oração. Para poder agradecer. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus. Obrigado a figura de Jesus, nosso mestre, amado amigo. E agradecer mais uma vez. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por essa casa, pela espiritualidade amiga, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos pela presença do nosso palestrante. E te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem colocado em nossas vidas, sejam elas boas ou não tão boas, mas sabemos que através delas estamos crescendo, estamos evoluindo e procurando, Senhor, a nossa melhora, a nossa busca e a nossa evolução. Por isso, mais uma vez, obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por estarmos aqui. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois é o teu reino, o poder e a glória para todos os séculos. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Agradeço o convite por mais uma vez a gente estar aqui, né? E que nessa manhã de domingo a gente possa fazer as nossas reflexões, os nossos estudos a respeito do Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu queria começar pedindo para vocês darem uma olhadinha nessa imagem que a gente tem ali no monitor. É uma imagem que, no primeiro momento, pode fazer a gente ficar em dúvida, né? A gente está vendo uma pessoa de frente ou uma pessoa de perfil. E eu acredito que em alguns momentos da nossa vida a gente também pode ser tomado por essas dúvidas. E por isso a gente deu o nome dessa nossa reflexão, desse nosso breve estudo, sobre as ilusões. O quanto em alguns momentos das nossas vidas a gente pode ser vítima dessas ilusões. Achar que a gente está fazendo, né, ou seguindo um determinado caminho, quando na verdade parece depois que a gente deveria ter seguido o outro. E a gente vai usar aqui hoje uma passagem do Evangelho muito conhecida, um encontro muito memorável do Evangelho, quando Jesus se encontra com o jovem rico. E um diálogo muito interessante, uma lição muito importante para a gente, que tem a ver com essa definição desse nosso tema de hoje, que é sobre ilusão. Então, eu gosto muito dessa frase, né, do Einstein, que foi um grande cientista, né, que trabalhou com essa questão da ciência material, mas que tinha uma visão muito interessante a respeito da vida. Ele diz assim: a realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. Ou seja, aquilo que a gente olha, né, até mesmo a realidade material, né, isso aqui que a gente tem, o próprio corpo, é uma realidade, mas no fundo é uma ilusão. A gente sabe que a matéria, essa solidez da matéria é uma ilusão. A física moderna já nos explicou isso muito bem, mas a gente acha que é algo realmente verdadeiro, é uma ilusão muito persistente. Que tipo de ilusões a gente pode estar submetido, né? Eu trouxe algumas ideias aqui para a gente
Uma delas, que eu acredito que está muito presente nos dias de hoje, é quando a gente tem a ilusão de que a gente quer que a juventude dure para sempre. Então, claro, não estou dizendo aqui que a gente não deva se cuidar ou até mesmo realizar os procedimentos que a gente quiser dentro do bem-estar, da busca pela qualidade de vida ou até da estética. Mas a questão é, em algum momento nós vamos envelhecer. Isso faz parte do ciclo biológico da vida aqui no nosso planeta, né? O ciclo é esse: a gente nasce, cresce, envelhece e morre, e recomeça, né? Graças a Deus, com a visão que o Espiritismo nos traz, novos ciclos, novas reencarnações, mas o ciclo é esse. E muitas vezes a gente se perde na ilusão querendo permanecer jovem para sempre, não é? A gente pode buscar, né, passar um creminho, fazer os procedimentos, enfim, buscar a qualidade, o envelhecimento saudável, né? Vamos até definir assim, ok, mas aquela busca obcecada por permanecer jovem é ilusão. A vida vai trazer os seus mecanismos, queira a gente ou não. Outra ilusão muito presente é essa, a ilusão do materialismo. Achar que a morte é o fim da vida. Então, se a gente acredita que a gente tem essa jornada aqui, quando a morte chegar é o fim de tudo, não vai existir mais nada depois disso, ou seja, simplesmente acabou a nossa existência, a gente vai deixar de existir, isso é muito triste, é muito angustiante para o ser humano. E se a gente vive baseados nessa ilusão, meus amigos, isso tem algumas consequências, tá? A própria visão materialista da vida não deixa de ser essa, não é? De que tudo se termina no momento em que a vida material e biológica cessa. Eu acredito que as pessoas que têm esse tipo de visão, elas acabam buscando, vamos dizer assim, se dar bem na vida, né? É o tal do vale tudo, que é o título de uma novela que está passando. Então vale tudo, para eu me dar bem agora, porque se não tem nada depois do fim da vida, a gente tem que se dar bem agora, custe o que custar. Vale tudo para a gente se dar bem agora. Não importa se eu estiver prejudicando outra pessoa, não importa se eu tiver que pisar no pescoço de alguém, se eu me der bem, azar de quem ficou. Já não tem nenhum outro julgamento, não vai ter consequências em nenhuma outra etapa de vida e tal. O importante é agora. Então, é uma grande ilusão. A gente vai se decepcionar profundamente, tá? Se a gente vive baseado nesse tipo de ideia. Outra ilusão que eu acho que faz parte ainda dos nossos dias, das nossas vidas, é achar que o dinheiro realmente garante a felicidade. Talvez esteja até ligado com a última que a gente viu, não é? Claro que ter o conforto material e as coisas que o dinheiro pode nos proporcionar é valioso, é importante, a gente pode buscar isso, mas não é garantia de felicidade. Isso aí a gente já está cheio de pesquisas, inclusive, autores não espíritas nem espiritualistas que estudam sobre a ciência da felicidade, já descobriram isso. Não adianta, pessoas que ganham na loteria, né? Tem gente que almeja famosos prêmios das loterias. Quando algumas dessas pessoas ganham na loteria, o nível de felicidade delas sobe lá em cima. Só que dura, em média, segundo as pesquisas, de 90 a 180 dias. Depois de 6 meses, vamos colocar confortável, beleza, ótimo, está tudo certo, não há problemas com isso, mas não é isso que vai garantir felicidade. E eu diria ainda que a gente tem uma ilusão, né, dentro dos aspectos da vida mais religiosa, de achar que depois da morte a gente vai ter um destino mais ou menos feliz de acordo com o rótulo religioso que a gente teve ou quantidade de horas de caridade que a gente praticou. Muito cuidado com esse equívoco, com essa ilusão, meus amigos. Ninguém vai perguntar para a gente, depois da nossa desencarnação,
qual foi a religião que a gente teve. Vai perguntar o que é que nós fomos aqui. Isso independe da religião. Ah, mas eu frequentei o centro espírita há 40 anos, 50 anos, eu dei passe naquela sala ali por 30 anos. Ótimo. Mas o quanto isso te transformou numa pessoa melhor? É isso que vai valer. Não é uma medida quantitativa de anos ou de horas de trabalho, simplesmente. Isso tudo é importante, não vou dizer que não, claro que sim. Então, nossa, eu ajudei tantas pessoas, eu fiz tanta caridade para as pessoas, que foram auxiliadas, aquilo foi um bem? Claro que sim. Mas e para mim? Será que eu fiz realmente essa caridade, sabe, com todos os quesitos que são importantes como a gente vê aqui? Será que essa caridade, ou essas horas de trabalho, me transformaram numa pessoa melhor ou não? Porque tudo depende de tantos outros fatores. Então, não é uma medida quantitativa de tempo, de anos, de horas de caridade que vai fazer com que a gente tenha uma garantia de um local ou de uma vida mais feliz depois da desencarnação. É o quanto a gente se transformou e se melhorou. Tá? Bastante cuidado. Bom, esse encontro, então vejam quantas ilusões podem estar presentes no nosso caminho, ao longo da nossa jornada aqui. Quando Jesus encontrou com esse jovem rico, foi um episódio relatado em alguns dos evangelhos. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, está escrito que era um homem, simplesmente. Já no Evangelho de Lucas, que era um príncipe. Então, era um homem muito rico. E no Evangelho de Mateus, falava que era um jovem. Então, a ideia que a gente tem desse personagem é assim: ele era um jovem rico, um jovem príncipe. Então, tinha realmente muitos bens. E esse encontro aconteceu logo depois de uma pregação de Jesus, quando lá nos evangelhos diz que esse príncipe, então, veio correndo e se ajoelhou diante de Jesus. Chama a atenção esse detalhe, porque um homem correndo em público, ali naquela região, naquela época, segundo aqueles costumes, não era comum. As pessoas não corriam em público. Em vários momentos de outras passagens, quando o pai do filho pródigo viu seu filho chegando, ele correu ao encontro do filho pródigo chegando. Também quem estuda os costumes da época também chama a atenção. Os homens não corriam em público. Então, ir correndo diante de uma situação significa que você quer muito aquilo. Esse jovem queria muito esse encontro com Jesus. E ele se ajoelhou diante de Jesus, o que é também uma atitude que revela o reconhecimento de que Jesus era um mestre, uma pessoa que sabia da lei, e ele reconhecia essa superioridade, esse conhecimento, essa autoridade de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e faz uma pergunta, bem conhecida, E ele diz assim: bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa era a busca desse jovem. Ele queria saber o que é que ele tinha que fazer, afinal de contas, para conseguir ter um destino melhor na vida eterna. O que Jesus respondeu para ele? Jesus disse assim: vai e guarda os mandamentos. Então, tem os mandamentos da lei, guarda esses mandamentos, cumpra esses mandamentos. E o jovem respondeu: não, mas isso eu já faço. E eu já sei todos os mandamentos da lei, eu estudo a lei, eu sigo os mandamentos da lei, eu cumpro esses preceitos religiosos. E aí, então, Jesus, super sábio, como sempre, tem um trecho muito lindo no Evangelho que diz assim: Jesus, olhando para ele, o amou e deu a resposta. Então, olha que interessante, imagina só, você frente a frente com Jesus, Jesus olhando para você, porque Jesus sabia todas as coisas, gente.
Ele olhava para as pessoas, ele sabia que as pessoas precisavam, ele sabia qual era a necessidade emocional, espiritual, física. Jesus conhecia cada uma das suas ovelhas, assim está lá no Evangelho. Então, obviamente que Jesus olhou para aquele jovem rico, um príncipe, que vinha buscar nele uma resposta do que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus olhou para ele, o amou. Então não foi uma resposta fria, não foi uma resposta, mecânica de um encontro qualquer. Houve ali uma relação, um estabelecimento de uma relação de amor da parte de Jesus. E do jovem ansioso por ouvir a resposta, né? Ele tinha ido até Jesus. Imagina só, ele era um príncipe rico, ele poderia ter buscado essa resposta em qualquer lugar, em qualquer rabino, em qualquer doutor da lei, da religião judaica, que era a religião dele. Ele foi buscar Jesus, porque ele já tinha buscado essa resposta em outros lugares, provavelmente. E talvez, num primeiro momento, a resposta tenha sido igual a de Jesus, né? Cumpre os mandamentos da lei. Aqui é a nossa lei, olha. É isso aqui que você tem que fazer. E aí Jesus olha para ele com amor e responde uma frase maravilhosa. Jesus diz assim: então você cumpre os mandamentos, né? Então Jesus diz assim: então uma coisa ainda te falta. É isso que Jesus escreveu. Uma coisa ainda te falta. E aí Jesus faz a sua orientação, as diretrizes. Ele oferece 4 diretrizes na sua resposta. Primeiro, ele diz assim: vai para sua casa, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então não falou assim: olha, vai, vende tudo que você tem e deixa para sua família. Não, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí você terá um tesouro no céu. Não aqui, que aqui ele já tinha. Você vai ter um tesouro no céu. E finaliza. E depois você vem, volta e segue. Esse é o ensinamento de Jesus para o jovem rico. Interessante, né? Porque na pergunta do príncipe, do jovem mancebo, do jovem rico, ele perguntou assim: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E talvez a gente também esteja preocupado, meus amigos, em fazer coisas, em fazer mais coisas para ser feliz, para herdar a vida eterna, para conquistar a felicidade, né? Para ser uma pessoa melhor. E provavelmente, o que Jesus estava dizendo? Não é só uma questão de fazer. Você já está fazendo, você já está seguindo os preceitos, você já está fazendo tudo que a lei manda. Mas a questão não é só fazer. Porque os fariseus da época, meus amigos, vamos lembrar, eles cumpriam os mandamentos. Eles seguiam metodicamente todas as regras da lei. Tinha que lavar as mãos, tinha que se purificar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Eles sabiam, seguiam todos aqueles detalhes rigorosamente. E Jesus criticou esse comportamento dos fariseus. Ele falou assim, que os fariseus eram como túmulos, muito bonitos e caiados por fora, mas por dentro cheios de podridão. Vocês lembram disso? Então a questão talvez não seja fazer coisas, não se preocupar em fazer e adicionar itens nas nossas agendas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que fazer mais aquilo, tenho que fazer prece todo dia, tenho que fazer caridade, tenho que ir no centro, tenho que... Tudo bem, tem coisas que são importantes fazer. Fazer faz parte da vida prática, mas a gente tem que se preocupar com o ser. O quanto nós estamos sendo e acreditando e vivendo exatamente aquilo que a gente está fazendo. E não cumprindo apenas um ritual, uma norma. Se eu for ao centro todo domingo de manhã, pronto, cumpri minha obrigação religiosa. Mas como que eu venho aqui? Como que é
que eu estou aqui dentro da casa espírita, eu estou realmente, né, inteiro e presente aqui, ou eu fico assim, nossa, vai acabar logo, nossa, domingo, eu quero ir jogar minha bola, quero fazer um churrasco, tudo bem, a gente pode fazer tudo isso. A questão é como nós estamos diante das coisas que a gente faz. Só fazer para achar que está cumprindo uma regra não basta. O jovem cumpria todas as regras da lei. E Jesus falou que uma coisa ainda faltava. Me chama a atenção, eu queria refletir isso aqui com vocês. Vocês devem se lembrar de um outro encontro de Jesus com um outro personagem muito rico, que foi Zaqueu. Tá? Eu tive a oportunidade de falar sobre Zaqueu aqui já. Então, quem era o Zaqueu? Era o chefe dos cobradores de impostos daquela região. Então, ele era um cara muito rico. Zaqueu é aquele que subiu na árvore para ver Jesus passando. Né? Ele queria encontrar com Jesus. E Jesus olhou para cima, viu ele pendurado na árvore, e Jesus disse: Zaqueu, desce, que hoje eu preciso ficar na sua casa. E aí todo mundo ficou escandalizado, porque ele era um pecador. Um cobrador de impostos, gente, era assim, a pior pessoa da sociedade para o povo judeu. Eles eram traidores. Eles cobravam dinheiro dos judeus para entregar para Roma. Isso era absurdo na cabeça dos judeus. Tá? E eles enriqueciam. Eles cobravam, entregavam uma parte do imposto, mas obviamente eles ficavam com uma parte da coleta. Antiga essa história, né? Mas enfim. E Jesus falou: hoje à noite me convém ficar na sua casa. E quando Zaqueu falou: ótimo, eu quero, né? Quero esse encontro, ele quis ver Jesus de novo, olha, subiu para a árvore. Era uma coisa ridícula na época, com a posição dele. E aí, quando o Zaqueu falou: Senhor, eu me proponho a vender metade dos meus bens e dar aos pobres, e a quem eu prejudiquei, eu restituo quadruplicadamente. Essa foi a proposta de Zaqueu. O que Jesus disse? Jesus falou: nesta noite a salvação entrou nessa casa. Ele aceitou a proposta de Zaqueu. Então eu pergunto para vocês: por que ele aceitou que o Zaqueu vendesse metade dos bens e desse aos pobres? E para o jovem rico ele falou: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem sair. Por que ele não falou para o jovem rico: vai, vende metade dos seus bens e segue? E para o Zaqueu ele aceitou que vendesse só metade? Será que são duas medidas diferentes? É uma boa pergunta, né? Então, isso leva, talvez, meus amigos, a gente a refletir o seguinte: a questão aqui no jogo não é se era metade ou se eram todos os bens, era o quanto cada um desses personagens já havia se transformado. Então, quando Zaqueu quis o encontro com Jesus e ele voluntariamente falou: eu vendo metade dos meus bens e restituo a quem eu prejudiquei 4 vezes, que era o máximo até da legislação romana de restituição de um erro, Jesus falou: esse já se transformou, esse já está mudado, esse já sabe aquilo que precisa ser feito. E para o jovem rico, não. O jovem rico tinha um apego. O jovem rico não conseguia se desvencilhar ainda daquelas questões do dinheiro, da riqueza. Tanto que, o que o jovem rico respondeu para Jesus? Quando Jesus falou: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus, depois vem e segue. O jovem falou: ok, eu vou e volto. O jovem baixou a cabeça e saiu triste, porque ele tinha muitos bens. Esse é o relato do Evangelho. E aí então, né, a questão das riquezas na época,
gente tinha uma conotação bastante diferente, ainda hoje, tá? Dentro daquela cultura. Tá? Para a religião e a cultura judaica, a riqueza era um favor especial de Deus. Então, se você tinha riquezas na sua vida, era sinal de que Deus estava contente com você. E Ele estava retribuindo isso em forma de bens, de riqueza, de dinheiro. Se você não tinha riquezas, você era pobre, então você era uma pessoa que estava fazendo alguma coisa que estava desagradando a Deus. E por isso que Deus não estava te dando as riquezas. Então, uma visão, né, que a gente sabe que não é bem assim, né? A visão de Deus a respeito disso. Mas o problema não é, na verdade, ter posses. A gente pode ter posses. A questão é que a gente não pode ser escravo delas. Esse era o ponto que pegava no jovem rico, né? A ponto de Allan Kardec, vamos recordar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec estuda, né, a utilidade providencial da riqueza, lá no capítulo 16. Então, Kardec disse assim: Jesus não condenava a riqueza em si, mas o apego aos bens terrestres como obstáculo da salvação. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não teria colocado sobre a terra. Então, é um ensinamento interessante, uma visão interessante do Espiritismo. O problema não é a riqueza em si, não é ter riquezas, não é ter dinheiro, que isso é um sinal de que você então se perdeu e vai ter um destino ruim no mundo espiritual. A questão é como a gente lida com isso. Porque se a gente usa uma riqueza que esteja presente na nossa vida apenas para um bem e um benefício próprio, apenas para o meu umbigo e os outros que se explodam, então eu estou usando mal essa riqueza. Talvez, se eu tenho a riqueza disponível nas mãos, eu tenho que fazer um bom uso dela. O que seria um bom uso dela, segundo a visão espírita? Você gerar benefícios e movimentar isso em benefício coletivo, não só seu. Pode ser seu também, mas não só seu, porque senão você vai ser escravo dela. Tá? Muito bem. Nesse ponto, eu queria trazer para vocês uma informação que eu achei tão bacana do livro Primícias do Reino. Primícias do Reino é de autoria espiritual de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues foi uma professora, uma grande educadora baiana na cidade de Salvador. E ela, então, como espírito, já escreveu várias obras, né? Uma delas é Primícias do Reino. Nesse livro, gente, é uma joia, vale a pena a gente ler, conhecer e ler, viu? Porque ela relata encontros de Jesus com vários personagens, né? Tem um capítulo nesse livro que é sobre o jovem rico. E ali ela faz uma descrição muito interessante que eu particularmente não tinha visto em nenhuma outra obra espírita ou não. E eu acho que vale a pena a gente entender um pouco mais essa dinâmica, essa psicologia desse encontro de Jesus com o jovem rico. Ela descreve, inclusive, o que esse jovem sentia, né? Por que ele foi realmente buscar Jesus? Qual que era o questionamento existencial desse jovem? Não se fala a idade dele, mas era um jovem. Tá? Então ela diz assim: ele tinha sede de paz, ele tinha tudo, as riquezas, o poder, né? Porque era um príncipe, então se supõe que, né, vivia no palácio, não fala em que região que é, mas obviamente lhe faltava algo. Sabe aquela sensação do famoso vazio interior? Ele buscava a integração com alguma coisa harmoniosamente, mas ele não sabia o que. Ele cumpria todos os preceitos da lei, mas talvez ele não conseguia realmente sentir esse contato com Deus, essa ligação com as questões superiores, né? A casa era muito luxuosa, mas o seu coração estava vazio. Ele sentia falta de alguma coisa, que a riqueza, o luxo e tudo mais que ele tinha ao redor não preenchia. Então,
aceitar o convite de Jesus. Amélia Rodrigues faz uma descrição muito interessante. Até mesmo ela propõe o que poderia ter sido um diálogo que não está no Evangelho, mas que ela fala que aconteceu. O jovem teria dito para Jesus assim: permite-me primeiro competir em Cesareia. Então, qual que era a realidade dele? Cesareia era uma cidade, Cesareia de Filipe, uma cidade portuária daquela região, que foi assim praticamente reconstruída por Herodes, o rei Herodes na época de Jesus, aquele que mandou matar todas as criancinhas até 2 anos, né? Jesus fugiu para o Egito, Maria e José fugiram para o Egito. Então Herodes era o rei tetrarca daquela região. E ele mandou reconstruir Cesareia, que era uma cidade portuária, para que ela pudesse ser parecida com Roma. Ele queria uma cidade luxuosa, uma cidade que competisse até com Roma nesses aspectos de luxo, de apresentação. E então em Cesareia moravam famílias muito ricas, provavelmente a família desse príncipe, né? E ali aconteciam jogos, festins em Cesareia, do tipo as famosas corridas de cavalos, corridas de bigas. Vocês assistiram o filme que chama Ben-Hur? Lá nesse filme a gente tem uma cena muito famosa, né? A disputa das corridas de bigas, que eram aquelas pequenas carruagenzinhas, tinha um condutor e uma parelha de 4 cavalos. Então eles ficavam dando voltas ali para ver quem ganhava. Vocês lembram, né? Dessa cena? Bom, então esse jovem, ele competia nessas corridas. Então ele disse: me permite primeiro competir em Cesareia, porque ali é o auge, entendeu? Viria gente de todas as regiões, os cavalos árabes, os cavalos romanos, e ele tinha uma parelha de cavalos e ele treinava exaustivamente para vencer essa corrida. Ele diz assim: se for os bens, se for a questão de vender só os bens, eu até vendo, mas primeiro me deixa competir lá, porque ali, se eu ganhar, eu vou ser o herói, eu vou ser o orgulho da minha família, eu vou ser, sabe, assim, o cara que derrotou os romanos, né? Vencer os romanos, ele ia ser assim, um destaque em toda aquela região. Então, aquilo era importante para ele, era jovem. Então, será que se eu vender tudo, então entregar para os pobres, vou seguir Jesus, eu vou parar de ser esse cara que pode competir em corridas, vou vencer os romanos? Isso tudo vai se perder. Isso tudo que a juventude é capaz de me dar. Então, será que eu vou ter que renunciar a tudo isso? Olha como foi um momento de dúvidas muito intensas na cabeça dele, antes dele baixar e sair de cabeça baixa. Não era apenas uma questão dos bens, segundo a Amélia Rodrigues, era todas essas questões envolvidas. E o capítulo finaliza nesse livro dizendo que uma semana depois, então, do convite de Jesus, que ele baixou a cabeça e foi embora, de volta para a cidade, uma semana depois os festins começaram. E a gente tinha a corrida de bigas, competição das bigas. E aí, segundo ela, e aí por isso que eu trouxe a cena do filme, porque segundo ela aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele estava lá disputando, correndo, porque altíssima velocidade, né? A cena do filme mostra inclusive isso. Um deslize e a biga dele tombou, ele caiu no chão e os cavalos foram passando por cima, pisando em cima dele. E aí, quando tudo passou e ele se vê lá no chão, sabendo que ele iria morrer, não tinha como recuperar, ficou totalmente aberto, destroçado. Ele lembrou do convite de Jesus. Talvez ele tenha dito assim: por que eu não aceitei? Será que Jesus sabia? Se ele fosse competir, iria acontecer com ele. E ele desligaram. Ele morre.
por isso que a gente fala de ilusões, né? Como tema dessa reflexão nossa. Ontem eu estava assistindo televisão, eu vi passar naquelas notícias que ficam rodando lá embaixo da televisão, assim, homem morre 2 horas depois num acidente, depois de comprar um Porsche. Vocês viram isso? Eu fiquei imaginando, lembrei imediatamente, falei, talvez o sonho desse indivíduo fosse comprar um Porsche, que é um carro caríssimo, que representa, né, se você tem um Porsche, isso é um status, né, você vai sair e todo mundo vai, um Porsche. Então aquele sonho de quem sabe, né, buscar um reconhecimento, buscar uma admiração, buscar uma sensação de poder, eu tenho um Porsche, o cara comprou o Porsche, 2 horas depois, 2 horas depois, ele teve um acidente no meio. Não estou dizendo que isso estava programado, ou que isso, entendeu? Se ele não tivesse comprado o Porsche, ele não desencarnaria num outro tipo de acidente, um outro carro, mas estou trazendo a reflexão porque é algo parecido. Né? A gente sonha, a gente idealiza, a gente acha que aquilo vai ser a resposta para todos os nossos problemas e angústias internas. E às vezes aquilo acaba sendo maravilhoso. Eu queria perguntar para vocês, né? Será que aquilo que a gente sente hoje, na nossa vida, no nosso mundo moderno, as correrias que todo mundo passa, os desafios que todo mundo enfrenta, não é parecido com o que o jovem rico sentiu? Esse vazio, essa sensação de que né, parece que tudo que eu estou fazendo não é suficiente, parece que não é essa a resposta. A gente está em busca, né, de uma resposta, de algo que preencha, sabe, aquilo que a gente imagina para a nossa vida, e a gente não está encontrando exatamente, mesmo cumprindo os chamados preceitos da lei. Né? Eu estou inocente, dedico, eu faço a caridade, enfim, cada um vai saber. Mas pode ser que a gente ainda esteja experimentando esse vazio. Então, qual será, né, dentre tantas possibilidades, a nossa maior ilusão? A do jovem rico era isso, né, da juventude, do poder, da fama, das honras da família, né, de ter um destaque por ser um vencedor das corridas, inclusive vencendo os romanos. Qual será a nossa ilusão? Talvez o desse indivíduo que eu falei do Porsche era que o Porsche seria a resposta para as dificuldades dele. Qual será a nossa? E o que é que a gente pode estar buscando? Né? Jesus disse para ele, e talvez esteja dizendo para nós, então você já faz tudo, você já vai ao centro, ou qualquer outra coisa que a gente quiser enumerar aqui. Jesus poderia dizer assim, então uma coisa te falta. O que será? O que será que me falta hoje? Claro que eu não tenho essa resposta. Ninguém tem essa resposta, gente. Cada um tem que encontrar a sua. Não é? O que é que me falta para que eu consiga ter uma sensação de mais equilíbrio, plenitude, serenidade, espiritualidade na minha vida? O que está faltando? Se espiritualizar mais. Aí é o caminho, né? Buscar isso é o caminho. Cada um vai encontrar o seu jeito, né? Mas eu acho que faz parte, com certeza. Né? Deixar a ilusão do materialismo, de que as coisas são só aqui, buscar essa questão da espiritualidade. Então, se uma coisa nos falta, eu também fiquei pensando assim, e se Jesus estivesse dizendo para a gente assim, vai, larga a sua ilusão, vem e segue. Que resposta a gente faria? Será que a gente seria como um jovem rico? Falou assim, não, espera uma semana que eu volto.
ou a gente falaria, é agora. Porque tem coisas que não vai dar tempo depois, como a gente viu. Tem oportunidades que não voltam. Tem situações que não se revertem se a gente não souber escolher adequadamente. Então, olha quanta coisa a gente pode pensar e refletir sobre essa passagem do Evangelho, ou de todas. Né? O que realmente o jovem rico foi buscar? Qual era a sua grande ilusão? Qual era o seu grande apego? Né? Qual a dificuldade de responder ao convite de Jesus? Então, meus amigos, está aí. O Evangelho, mais uma vez, sendo essa grande lição, né, para as nossas vidas. Porque o que está relatado no Evangelho não é algo que aconteceu há 2000 anos atrás, uma historinha velha, antiga, boba. Não. Tem a ver com o que a gente vive hoje. A gente precisa resgatar o entendimento mesmo do Evangelho hoje para nós. E não passar, olha, esse jovem bobo, que querendo seguir Jesus, né? Não, mas e nós? Como nós estamos? Então, que a gente fique com essas reflexões, né, nessa manhã de domingo. Espero que a gente possa levar isso, né, aguardando aqui, inclusive, os momentos que a gente ainda vai ter até o final da reunião, para pensar bastante nas nossas vidas, no nosso comportamento, e pedir ajuda dos amigos espirituais que nos abram o entendimento, que nos facilitem essa compreensão, para a gente poder fazer as nossas escolhas mais adequadas. Salvador, a passagem que você também citou se refere a posses financeiras, mas o apego nosso não é apenas dessa maneira. Sim. Nós podemos estar apegados a muitas outras situações, a muitas outras coisas que não são especificamente materiais ou bens adquiridos. É verdade. Concordo com você. Uma vez eu escutei essa palavra, essa expressão, que falava assim: cuidado com o orgulho espiritual. Eu falei, nossa, o que é um orgulho espiritual? Então, talvez assim, o apego ou, né, a busca da gente se achar superior às outras pessoas, porque a gente é espírita, né? De a gente se achar superior porque a gente estuda o Evangelho. Olha, hoje eu assisti uma palestra falando do jovem rico lá no centro, já sei de tudo, você que ficou em casa não sabe de nada. Isso também é um apego, é um orgulho. Às vezes a gente se apega em coisas que não são exatamente materiais. Muitas coisas é inconsciente também. A gente pensa que está agindo normalmente, mas inconsciente tem uma coisa atrás. A gente está fazendo a coisa pela coisa, assim, o bem pelo bem, né? Mas apesar de a gente pensar isso, por trás, sem interesse. Apesar de a gente pensar isso, muitas vezes inconscientemente cai no esse orgulho, essas coisas que estão atrás que a gente não está consciente. Não, eu acredito que o grande desafio, né, aproveitando que você falou por isso, vocês ouviram o que ele falou? Muitas vezes a gente está fazendo coisas de forma inconsciente, a gente não está nem, não é claro isso. Então, o grande desafio para nós, né, espíritas ou de qualquer outra denominação religiosa, é a gente olhar para a gente mesmo e buscar entender o que está inconsciente, trazer para a consciência, porque senão a gente vai continuar repetindo. Pode ser que a gente não tenha as intenções claras, né, de continuar fazendo alguns comportamentos, mas o jogo é esse. A gente está aqui para aprender, para evoluir e para aumentar a nossa consciência. Então, tudo que fica muito lá no inconsciente, a gente vai continuar repetindo, até o momento em que aquilo venha de um jeito que a gente tem que enxergar para conseguir transformar. Eu estava lendo assim, para você descobrir essa parte inconsciente, né, que é o conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si mesmo não é só
essa parte voltar para si, mas analisar as relações que a gente tem, como a gente age com os outros. E com isso, a gente pode descobrir essa parte que é inconsciente. Né? Esse é um tema, aliás, muito importante, vasto, amplo, né? Mas nas relações com os outros, a gente pode descobrir muita coisa a respeito de nós mesmos, porque os outros são os espelhos, né? Onde a gente vai enxergar. Se a gente fala tanto do outro, nossa, você viu fulano, né? A psicologia claramente nos fala dos mecanismos de proteção. A gente está vendo a gente e o outro, né? Mas enfim, esse já é um outro tema, né? Muito interessante. Pessoal, gratidão pela atenção de vocês. Vamos aproveitar os momentos, né? Para a gente refletir. Um bom domingo e para mais. Que assim seja. Obrigado. E essa é a grande sacada disso. Né? Difícil a gente olhar para a gente e falar o que eu tenho que mudar. Né? Muitas vezes os outros nos mostram isso. E muitas vezes a gente fica com raiva. Né? No primeiro momento você fala, não, mas eu não sou isso. E na hora que você começa a cair sua ficha, né? Você fala, não, mas ele está falando isso porque ele me ama e quer mudança em mim. E muitas vezes eu não me amo tanto porque eu não estou vendo isso. E é difícil para a gente. Né? E é um desafio mesmo. E essa é a proposta disso. Né? Isso é o caminho. E que a gente possa mesmo só agradecer por essa oportunidade de chegar aqui, fazendo a gente refletir mais uma vez sobre tudo isso. Né? E que bom para a gente, que é mulher, né, Dani? A gente vai muito nesse automático. Porque a gente tem tantos afazeres com a casa, com a família, com o trabalho, e muitas vezes a gente não para olhar e para refletir para a gente mesmo. O que a gente quer? O que a gente tem que mudar? Né? O que a gente está fazendo aqui? Porque essa vida nos joga nesse automático. Muito. Né? Então, é mesmo parar. E eu aprendi muito com você na yoga, eu aprendi muito. Enquanto você para com Jesus para meditar, para um pouquinho e reflete sobre o que é isso, sobre o que eu estou fazendo aqui. Né? Porque aí sua mente fica um pouco mais clara. Né? Agora você vai falar um número para nós de 1 até 29. O número 12. 12. Alguém está com 12? Eu é 12. Então, e 11. 12, Renata? Não, era 10. Seu 10? Oi. Ué, pulou Ué, tudo. Fala outro. 19. Pronto. Isso, mas você não vai escapar, hein? Não vai escapar. Obrigada. E mais uma vez a gente agradece, né? Obrigado, Salvador, que a gente se liberte e que a gente clarize as nossas ilusões. E para que a gente possa aprender um pouquinho mais, a gente lembra que a gente tem estudo online na quarta-feira, Facebook, YouTube também. Depois eu ponho no YouTube. Primeiro é lá no Facebook. A gente vai também refletindo, vai aprender. No sábado tem a evangelização das crianças, a partir das 9h20. E quem quiser ajudar na sopa também, na terça-feira, o pessoal precisa dessa ajuda a partir das 14 para vir cortar os legumes, ajudar na confeição, e a partir das 18, né? Das 17. 17. 17. Então, tem muito trabalho para casa, para vocês, para nós e também para o Peixó. Né? Esse é um grande trabalho, mas quem puder também ajudar a divulgar, a Cláudia sempre coloca lá no grupo e às vezes tem pessoas que gostam e quando a gente divulga para os amigos, eles vêm e acaba adquirindo alguma coisa que ajuda na manutenção da casa. E isso é muito importante. E assim, a gente precisa de grana para pagar aluguel, luz e tudo
para a segunda parte do nosso trabalho. E mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui.